Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente vai dar continuidade à nossa disciplina de biossegurança e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os níveis de contenção biológica. Quando a gente trabalha com micro-organismos, a gente precisa ter alguns níveis de contenção de acordo com a periculosidade do micro-organismo. Okay? Então hoje a gente vai falar sobre esses níveis de biossegurança. Esses níveis de biossegurança, eles são classificados de 1 a 4. Tá? 1 trabalha com o micro-organismo menos perigoso e 4 trabalha com o micro-organismo mais perigoso. Correto? Então, e essa classificação ela vai depender de quê? Do organismo, basicamente do organismo, e também da periculosidade que esse micro-organismo representa para o operador e para a comunidade. Então tem que levar em consideração os dois fatores, tá? O perigo que representa para a comunidade e o perigo que representa para a pessoa que está manipulando esse micro-organismo no laboratório. Combinando esses dois critérios, a gente vai classificar em níveis 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, para manipular esses micro-organismos em laboratório, a gente precisa de ter desenvolver e esse desenvolvimento, esse entendimento de regras, né, de práticas e técnicas de manipulação, ele tem que ser bem definido, bem claro. E todo mundo que está envolvido com essa manipulação tem que estar sabendo isso na ponta da língua. É mais ou menos como se eu tivesse um espaço que acontece, por exemplo, o alarme de incêndio e tá as luzes apagadas, eu tenho que sair no escuro, eu tenho que saber exatamente para onde eu vou. Quando eu falo de práticas e técnicas, a gente precisa saber exatamente o que fazer. Tá? Então existem aquelas práticas que são padronizadas, né, chamadas de práticas padrão, né, são aquelas práticas que todo mundo vai ter que fazer, todo mundo vai ter que seguir, e aquelas práticas chamadas de especiais que dependem do tipo de micro-organismo que a gente está mexendo. Ok? Além de domínio dessas técnicas, dessas práticas, a gente precisa ter os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que representam a barreira primária, e os equipamentos de proteção coletiva, né, que representam a barreira secundária. Por exemplo, instalação própria para retirada de ar, né, aquelas roupas especiais com pressão positiva, aquilo ali tudo representa a barreira secundária. Okay? No laboratório, a gente precisa ter as capelas de biossegurança, mais para frente um pouquinho a gente vai ver algumas fotos. Tá? A gente precisa ter os equipamentos de proteção, né? Luvas, máscaras, proteção para olho, proteção para face. Tá? Aqueles óculos que preferencialmente tem aquela... são fechados aqui do lado, né? Para evitar que passe alguma coisa aqui entre o rosto e a lente. Tá? A gente precisa ter os aparelhos de pipetagem. Pipeta é quando a gente tira, por exemplo, de um frasco, a gente vai pegar, por exemplo, um ácido, a gente tira de um frasco para pôr no outro. Né? Tem as pipetas automáticas e tem as pipetas manuais. Né? As manuais a gente precisa pôr um algodão na ponta dela, como se fosse um tubo de caneta. Né? A pipeta seria mais ou menos assim, ó, como se fosse um tubo de caneta. E a gente introduz a ponta onde a gente quer tirar. Aqui em cima a gente faz a manipulação do ar, fecha aqui em cima, só que tem que ser com a mão assim, tá? Vou tirar a mão da frente para vocês poderem ver. Fecha aqui em cima, mergulha. Quando você solta aqui, por capilaridade, o líquido vai subir aqui. Você fechou aqui de novo, transfere para o lugar que você quer colocar, tá? Só que pode ser essa, se for uma pequena quantidade, assim funciona. Caso contrário, você vai ter que fazer assim. Colocar lá e fazer a sucção. Só que se for uma substância perigosa, você corre o risco de puxar com força e ter algum problema, né, na sua garganta, alguma queimadura, alguma coisa. Então, o que a gente faz? A gente pega um pedacinho de algodão, põe na ponta da pipeta para diminuir o fluxo quando a gente usa a boca. Ou mais seguro é fazer a pipetagem com a pipeta automática. Tá? E no laboratório a gente precisa ter também centrífugas de segurança, elas têm que ser lacradas centrífugas, vão acelerar, né? Você quer fazer uma separação de líquido e células, por exemplo, você põe para girar, põe no tubo de ensaio, põe na centrífuga e põe para girar
né, em alta velocidade, 5.000 rotações por minuto, 3.000 rotações por minuto. Então, isso vai estar girando. Se não tiver uma forma de segurança, né, quando na década de 80, né, quando começou lá a epidemia de AIDS, um dos casos de contaminação foi de um técnico em laboratório que estava mexendo na centrífuga de forma displicente. A centrífuga não tinha a proteção de segurança. Aí ele desligou, só que ela está girando em alta velocidade. Quando você desliga, ela ainda continua girando. Ele pegou, enfiou a mão lá dentro, quebrou um tubo, o sangue respingou no olho dele, ele foi contaminado por causa disso. A partir daí, as centrífugas passaram a ter um esquema de segurança, que só consegue abrir a tampa quando ela para totalmente. Correto? Vamos lá. Aí os níveis de segurança. A gente tem o nível de biossegurança, né? Nível de biossegurança 1, né? Que são aqueles que não tem risco nem para o meio ambiente, nem individual e nem coletivo. Tá? Por exemplo, laboratório didático. Você vai fazer uma aula prática num laboratório didático, por exemplo, de biologia. Você vai ensinar a técnica de observação ao microscópio. Não tem risco, né? Você pode pegar ali uma bactéria, por exemplo, Escherichia coli, né, fazer uma cultura dela para fazer observação. Não tem risco porque é uma bactéria que normalmente a gente já tem dentro do nosso organismo. Ela não causa dano, a não ser que ela prolifere, né, que ela reproduza em grande quantidade. Aí ela pode trazer problema, mas fora isso é tranquilo, tá? Então não tem risco nem individual para quem está manipulando e nem coletivo, tá? No nível de biossegurança 2, a gente já vai manipular alguns agentes que estão associados com a doença, com pouco risco para os profissionais de laboratório. Tá? O risco individual é pouco e baixo risco coletivo. Então, por exemplo, a maioria dos laboratórios de pesquisa biológica, né? Esses laboratórios de análises clínicas, por exemplo, normalmente eles estão classificados aqui, ó, biossegurança 2. Tá? Então, aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Você vai considerar o risco para o indivíduo que está manipulando e o risco para a comunidade, tá? O risco coletivo e o risco individual. Então, nesse caso aqui, tem um pouco de risco individual, é maior do que o NB1, porém não é tão grave, e o baixo risco, né, para o NB2. Geralmente, o que acontece? O risco individual ele vai estar um degrau acima do risco coletivo. Aqui passou para o NB3, aqui está no NB2, para o NB4 e NB3, tá? Ok? O NB3 são agentes mais perigosos, né? São exóticos, às vezes são selvagens, né? Estão associados com alguma doença e eles trazem um risco grande para o indivíduo do laboratório. Porém, o risco coletivo ainda é baixo, não é tão grande, né? Porque precisa de ter um mecanismo de contaminação, de transmissão, que às vezes não está presente ali no ambiente, tá? É o caso, por exemplo, laboratórios para pesquisa de AIDS e tuberculose. Quem está manipulando ali tem um risco grande. Porém, para a coletividade, o vírus sair ali no laboratório, dificilmente ele vai sobreviver, porque ele tem que estar dentro de uma célula, né, para sobreviver. E a bactéria da tuberculose ela não é tão contaminante assim. Então, o risco para o indivíduo que está manipulando é alto, para a comunidade é baixo. E o NB4 é alto para os dois. Né? É alto tanto para quem está manipulando, quanto para quem está na comunidade, ali, na coletividade. Por exemplo, o vírus do ebola é altamente contaminante, altamente infectante, né? E leva à morte em menos de 2 dias. Tá? Se não for tratado, e geralmente o tratamento não dá tempo de ser feito, porque a proliferação do vírus é muito rápida, ele destrói o organismo todo por dentro. Tá? Então, num laboratório desse de biossegurança, todo mundo que está ali está correndo risco. Por isso que tem que ter toda uma série de equipamentos de proteção, de exaustão, né? Para evitar que saia dali do laboratório. Tranquilo? Então vamos lá, vamos falar o que precisa ter. No nível de biossegurança 1, né? A gente chama as barreiras primárias, equipamento de proteção individual. É proteção de face, né? Proteção de olhos, luvas, máscaras e guarda-pó. É mais ou menos essa imagem que a gente está vendo aqui. Tá? O indivíduo está manipulando aqui, está fazendo um plaqueamento de bactérias. Na placa 9x16, ele está fazendo aqui um plaqueamento. Só que é uma bactéria que não é tão significativa. E ele ainda aqui está errado, né? Que ele está sem máscara, mas ele deveria estar de máscara aqui. Tá? Vai estar de luva, tá? Então é um laboratório mais tranquilo de se mexer com ele. A construção do laboratório não precisa ser separado
do prédio, por exemplo, se é numa escola, você tem um laboratório, não precisa ser separado, tá? A construção é uma construção normal, não exige nada de especial, nem a ventilação, né? Para poder fazer a câmara de exaustão, não precisa disso. É um laboratório bem tranquilo mesmo, né? Mais ou menos o que a gente vê na imagem aqui, ó, tá? Isso aqui é a imagem de um laboratório de biossegurança nível 1, tá? Aqui provavelmente eles estão manipulando alguma coisa que não exige máscara, porque não tem ninguém usando máscara, tá? Pode ser alguma bactéria que não é contaminante, né? Algum outro micro-organismo, um fungo, por exemplo, que não vai dar problema, então eles estão sem máscara aqui. Mas é basicamente isso aqui o laboratório de biossegurança 1. O nível de biossegurança 2, né, as barreiras primárias, os EPIs, tá? Esses EPIs devem ser guardados separadamente das roupas comuns e ainda vai acrescentar o quê? O uso de calçados fechados. Nada de sandália, chinelo de dedo, nada disso, tá? Calçado fechado, mas ainda não precisa ser aquela bota que vai lacrada, nada daquilo. Já vai aparecer aí o uso de capelas de segurança, tá? Quando você manipula grandes volumes do agente infeccioso, que tem a possibilidade de formar aqueles sprays, respingos, aquelas coisas, e tem muita concentração de agente infeccioso. Então aqui você já vai ter que usar a capela de biossegurança com fluxo laminar, que impede que o micro-organismo saia. Você vai trabalhar lá dentro, impedindo que o micro-organismo saia. Tá? O que precisa ter de equipamento de segurança nesse nível de contenção? Superfícies facilmente laváveis. Então, laboratório, gente, não pode ser aquela superfície, aquela bancada que é cheia de tipo azulejo, né? Quando cheia daqueles rejuntos, aquelas coisas, não pode ter nada daquilo. As bancadas têm que ser impermeáveis, a água não pode entrar. Precisa ter cabine de segurança biológica, tá? Iluminação adequada. Precisa ter o descarte dos resíduos de uma maneira adequada, né? De acordo com as normas de segurança. Precisa ter um manual de boas práticas laboratoriais, tipo, não pode comer no laboratório, o cabelo tem que estar preso, né? Evitar usar anéis, né? Muitas joias, essas coisas, porque você está manipulando, pode agarrar, jogar no chão, cair. Precisa ter a pia de lava-olhos e portas que possam ser trancadas, tá? Portas trancáveis. Então tem que ter aquelas portas de segurança para poder, normalmente aquelas que abrem e fecham assim, né? Para poder fazer a contenção, ok? No nível de segurança 2, biossegurança 2, a construção, ela já vai ser separada de áreas públicas, porque isso já tem um risco um pouco maior para a comunidade. A construção é normal e a ventilação é direcional, quer dizer, a ventilação vai soprar para um lado só, tá? De maneira que se tiver um vazamento vai ser direcionado para a câmara de exaustão, alguma coisa nesse sentido, tá? As práticas especiais, né? Você precisa de ter o quê? Os cuidados na hora de descartar os materiais pérfuro-cortantes. Aquela caixinha que normalmente vem a gente vê em laboratório onde a gente vai fazer exame de sangue, né? Tem uma caixinha amarelinha assim, vem escrito assim, Descarpac. Né? Então você vai colocando o material ali dentro, depois aquilo ali vai ser direcionado para a autoclave, se for um material infectante, você vai fazer a autoclavagem daquilo para tirar, né? E não vai ser misturado com outros materiais descartáveis. Então, para reutilizar seringa e agulha, nada disso. É só para esteriliza, né, na autoclave para eliminar a contaminação, mas depois vai ser descartado. Ok? Aqui é um biossegurança nível 2. Tá? Já é um pouquinho mais, né, com mais cuidado, já tem uma luva, já tem, aqui deveria ter óculos também. Provavelmente aqui não é um material tão infectante, né? Mas ele deveria estar de óculos também, tudo certinho. No NB3, a gente que usa equipamentos de proteção individual. São todos aqueles que a gente viu no NB1 e no NB2, mais a proteção respiratória, essa máscara aqui. Ok? Se você estiver mexendo com um material biológico altamente contaminante. Tá? As barreiras secundárias são quais? As mesmas da NB1 e NB2, mais prédio separado ou local isolado, porta dupla, então você tem aquela porta, você vai entrar, a primeira porta abre, a segunda está fechada. Aí fechou a primeira, a segunda abre. Então tem aquele mecanismo igual a gente vê às vezes em banco, né? Aquela porta dupla que a gente vê em alguns bancos. Fluxo de ar direcional para dentro do laboratório para impedir que saia do prédio, saia do laboratório e tenha alguma contaminação. Cabines de segurança, né, as capelas para equipamentos geradores de aerosol, portas trancáveis, né, são trancadas, mas trancáveis. Parede, piso e teto impermeáveis e de fácil desinfecção. Tá?
Laboratório, gente, não pode ter aquele canto, né, parede com teto, aquele canto quadrado. Não pode ser. Tem que ser aquele canto arredondado, que você vai passar o pano ali e você limpa com mais facilidade. Não fica aquela frestinha onde vai entrar. Tá? Aí precisa ter uma escolha adequada de desinfetantes para poder fazer o processo de desinfecção. Tá? Então, sem muito rejunte, sem muita coisa, geralmente é piso liso, de ponta a ponta, para não ter risco de ficar alguma coisa nas frestas. Tá? As práticas especiais, as mesmas da NB2, né, mais o uso de equipamento de contenção de aerossol e possibilidade de descontaminação de respingos e derrames. Tem que ser prontamente feito isso. Então, algum chuveiro para lavar, né, a roupa. Alguns laboratórios têm uma antessala que tem radiação ultravioleta, então a pessoa entra lá para poder fazer a descontaminação. Okay? Então seria mais ou menos isso aqui, a capela de fluxo laminar. Os equipamentos de proteção individual, como é que já mudaram. Essa roupa aqui provavelmente é pressão positiva. Né? Tem aqui o suprimento de ar para conter, evitar contaminação para quem está manipulando. Por quê? No nível de segurança 3, o risco para a comunidade é moderado, mas para quem está mexendo é alto. Tá? No nível de segurança 4, a gente vê tudo aquilo que a gente viu no 2, no 1, no 2 e no 3, mais cabine de segurança biológica de classe 2 ou 3 para manipular materiais infecciosos. Então tem que ser uma cabine que tem um fluxo laminar mais forte, né? As barreiras secundárias, todas que a gente viu aí no NB1, B2, B3, mais prédio separado, portas duplas conectadas de maneira que somente uma pode ser aberta de cada vez, aquilo que eu falei, né? Abre uma, você entra, ela fecha, a outra vai abrir, tá? Nunca abrir as duas ao mesmo tempo. A gente chama de porta de presídio, né? Presídio normalmente é assim, você tem uma camarada que está saindo, ele abre uma porta, ele sai, a outra porta está fechada, aquela lá de dentro fecha, aí a de fora vai abrir, tá? Portas travadas o tempo todo, autoclaves de porta dupla, equipamentos de exaustão, vácuo e descontaminação, estão vendo que é muito mais exigente, né, o nível 4 do que o nível 2, o 1 e o 3. Paredes, pisos e tetos selados formando uma célula só. Tá? As barreiras secundárias, né, efluentes líquidos descontaminados por método eficaz e certificados antes do descarte, então nunca vai jogar nada direto no lixo, você precisa ter aí uma descontaminação antes, tá? Você precisa ter um sistema de comunicação de dentro do laboratório para fora, né? Tipo um interfone, um telefone, alguma coisa. Por quê? Porque o laboratório vai ficar fechado. Né? É o chamado princípio da célula isolada. Você isola por completo, até que a manipulação tenha terminado, tenha sido feito o processo de desinfecção, aí você abre de novo. É o que a gente vê às vezes em alguns filmes aí, né? Lacra tudo, a pessoa fica lá dentro, isolada do resto do mundo, só comunicando pelo interfone. Tá? É mais ou menos isso aqui, né? Essas roupas especiais, ó, a capela de segurança aqui atrás, tá? Os equipamentos especiais, as botas especiais, luva, essa máscara aqui, essa aqui é pressão positiva. Se a roupa rasgar, o ar sai da roupa para fora, impedindo que entre algum micro-organismo. Tá? E aí a construção tem que ser separada também. Aqui a gente tem lá no Centro de Controle de Doenças, aí em Atlanta, nos Estados Unidos, ó, você tem aqui ó, o BSL3, o nível de segurança 3 é aqui, o 4 é isolado, ó, ele está do lado de cá. Porque é onde você está manipulando agentes biológicos altamente contaminantes. Ok?